assim como ela se apresentou, eu vou me apresentar também. Eu tenho costume de falar muito rápido, então eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Meu nome é Isabela, mas eu sou muito mais conhecida como Isa. Eu tenho uma pele clara, mas não tão clara assim, eu sou um pouco morena. Eu tô com um cabelo escuro aqui na ligação, mas ele é meio ruivo. Eu também utilizo óculos e eu tô de fone de ouvido e vestindo uma camisa preta. No fundo, eu tenho uma parede de cor bege, então ela não tem mais nada que isso. Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 23 anos, estou no cargo de UX na HBSys, que foi meu primeiro cargo como UX designer há 2 anos já. Eu já estou há 3 anos dentro da HBSys. Eu sou formada em marketing, tem já alguns anos. Eu entrei como marketing sempre foi uma paixão muito grande minha, mas a parte de design sempre pesou muito no que eu sempre fiz da minha vida, então são duas paixões que, inclusive, hoje em dia andam muito juntas. A faculdade de marketing conseguiu agregar muito para mim no que eu faço hoje, que é basicamente lidar com pessoas, né? E aí a parte de design vem agregando sempre cada vez mais. Eu sou de Blumenau mesmo, vivo aqui desde sempre, nunca saí daqui. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida também, vai colocando no chat que depois a gente vai respondendo. Eu não consigo fazer essa pergunta, eu já fiz essa palestra ao vivo, mas eu vou tentar fazer ela o máximo possível aqui. Se vocês quiserem falar, podem mandar um joinha que daí abram o microfone e falam. Alguém já teve contato com acessibilidade e sabe o que é acessibilidade? Tá, vamos lá. Acessibilidade, basicamente, é você conseguir ter espaço para que pessoas com alguma especialidade ou alguma diferença sua consigam fazer igual a você. Seja alguém que tem pouca visão conseguir ter o mesmo tipo de acesso ao trabalho, cadeirantes conseguirem se locomover da mesma forma que você consegue se locomover, enfim. Aí vão centenas de coisas que a gente pode falar e, enfim, infinita quase essa analogia que a gente tem. Mas é uma condição com segurança e autonomia e ela é totalmente assistida dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, enfim. Realmente você conseguir ter uma experiência similar ao que uma pessoa, quando ela não tem algum tipo de diferença, ela consegue viver. Aqui eu vou trazer alguns dados sobre acessibilidade hoje. 20% da população brasileira ela tem problema de visão. Eu, inclusive, sou uma. Isso é equivalente a 42 milhões de pessoas. 34% da população nunca foi um oftalmologista ou nunca fez algum exame de visão. Então, mesmo a gente tendo essa alta taxa de pessoas com problema de visão, a gente tem uma taxa muito maior que é de pessoas que podem, inclusive, ter algum problema de visão, mas não sabem. Então, é um número muito alto para uma questão que poderia ser tão fácil de conseguir ser alcançada. 8,5% da população mundial ela é afetada pelo daltonismo, e sendo elas 1 a cada 12 homens e 1 a cada 200 mulheres. Em mulheres é bem mais complexo do que para homens. Então, às vezes, homens muitas vezes não sabem que tem problema de daltonismo e eles acabam descobrindo só quando você vai conversar sobre o que você vai explicar um pouco melhor sobre como funciona, enfim, várias outras coisas que acontecem dentro dessas doenças de visão. Aqui eu trago 4 formas de como seriam as 3 mais famosas visões de daltonismo. O normal ali é o primeiro, daí o segundo é o protanopia. O terceiro ali é o deuteranotopia, eles são bem similares ali. E o tritanotopia, aquele ali ele não tem absorção do amarelo e os outros não tem do vermelho. Então, eles são bem diferentes. Agora eu vou trazer uma imagem que é mais ou menos como ele veria se fosse dar realmente uma visão de vida real. O primeiro é normal e segue igual o slide anterior. É bem estranho e é aquela coisa, os dois de baixo, ele quase são que visões normais. Eles têm pouca absorção de algum tipo de cor,
só que de alguma forma ele pode achar que o normal é esse o normal, e acaba que algumas coisas podem acabar prejudicando a pessoa. Aqui eu vou trazer alguns exemplos bem práticos. Aqui é um formulário. A gente que trabalha com UI e UX, às vezes a gente tem que olhar para essa situação e ver qual é a melhor forma da gente utilizar. Aqui é um formulário, como ele fica verde, ali ele fica um marrom. Então, pode ser que confunda seu usuário. Ele fica quase da mesma cor do vermelho. Então, não tem tanto contraste para conseguir dizer para o usuário quando tem algo de errado ou não. São pontos que a gente às vezes precisa levar em consideração. E aqui existe o problema das pessoas que usam óculos. Eu tenho astigmatismo. Eu não sei se mais pessoas aqui, eu sei que a Mi usa óculos, mas eu não sei outras pessoas aqui se usam ou não. Mas aqui é como seriam as visões de pessoas que têm problema, que conseguem reverter esse problema com óculos, que é o astigmatismo, que é basicamente você não consegue enxergar de forma alguma. É uma deformação no olho que te impede de conseguir ver das duas formas. A miopia você não enxerga o que está longe e a hipermetropia você não enxerga o que está perto. Eu não sei se todo mundo sabe sobre esses termos, mas inclusive se tem gente aqui que não foi no oftalmo, eu recomendo muito ir, porque pode ser que você tenha um desses problemas e você pode, tipo, tá tendo um problema de saúde, você pode inclusive reverter ele. E agora eu vou contar um pouquinho de como toda essa história de acesso a acessibilidade e tudo mais, entender mais ou menos como isso funciona. Já vou dizendo que eu não sou a pessoa mais entendida do mundo sobre acessibilidade, mas eu vou trazer o meu case, o que eu vivi e o que eu posso trocar de experiência com o pessoal. Basicamente, o meu coordenador, ele me chamou porque o pessoal de CDD, eu trabalho diretamente com a Ambev e eu trabalho dentro de armazém. Então, eu tenho bastante acesso a pessoas que trabalham dentro de armazém com produto, carregando, descarregando, enfim, é mais ou menos essa rotina que eu trabalho. E a gente recebeu uma ligação de dentro de um CDD que tem aqui de Blumenau, falando que eles queriam que eu conhecesse, na realidade eles falaram, alguém vem aqui conhecer, é um senhor que trabalha lá dentro como conferente, que é a função que vai conferir se o armazém está todo ok para ser carregado, enfim, várias coisas. E que falaram, ele tem um problema de visão e ele tem um problema aqui que ele não está conseguindo fazer, que ele demora para conseguir ver, ele usa papel, ele usa um monte de coisa, e o sistema veio para tirar o papel. Então, esse foi o ápice que chegaram e falaram assim, vai lá dar uma olhada. Isso eu tinha recém-chegado, nunca tive, não tinha muito contato e tudo mais. Foi quase que uma primeira pesquisa que eu fiz, então foi bem interessante. E esse aqui é o Valdecir, ele é o conferente que me pediram para conhecer. Ele é um dos conferentes da BMS aqui do CDD de Blumenau e ele é um dos melhores da regional. A gente tem algumas cidades que formam a regional, né? Ele tem 15% da visão do olho direito e nada da visão esquerda. Ele tem desvio do nervo óptico e ele tem falta de absorção de luz. Então, meio que quando eu fui conhecer ele, entender a rotina dele, tudo que eu achava que podia ser bom, simplesmente eu tive que tacar fora e olhar para o que ele tinha para me oferecer para conseguir fazer uma ferramenta que ele conseguisse usar da melhor forma. Ele tem, desde criança, essa deficiência, então ele já convive muito bem com ela, ele já sabe alguns atalhos que ele pode pegar para tentar ajudar nesse quesito. Ali na foto, não sei se todo mundo está conseguindo ver, mas ele tinha um celular e uma lupa. Na verdade, um negócio de um cano preto. Aquele cano preto é uma lupa que ele mesmo fez, porque ele não conseguia ver as aplicações, mesmo em impressão de folha, e às vezes ele não conseguia ver dentro dos aplicativos. Então, a gente tirou esse smartphone dele, que era um Samsung J5, se eu não me engano, e a gente deu um tablet para ele para a gente conseguir fazer esse primeiro teste e ver o quanto que era mais efetivo. Você pode ver ali que ele está utilizando o tablet bem perto do rosto e ele abaixa o rosto para conseguir ver. Ali é o único feixe de luz que ele tem para conseguir ver a aplicação com o olho direito, que é o olho que ele tem 15% de visão, se eu não me engano.
é super complexo porque ele, inclusive, tem que usar esse óculos, que é um óculos com um grau muito forte, que é um óculos que tenta ajudar um pouco mais ele a conseguir ver isso. E a gente fez alguns testes e a gente viu realmente que o tablet começou a ajudar ele. Porque antes, além dele fazer isso, às vezes ele tinha que usar lupa e às vezes ele tinha que anotar em um papel para conseguir levar para uma outra pessoa, para essa pessoa conseguir ajudar ele. Enfim, são inúmeras possibilidades que existem ali. E daí eu vou explicar um pouco mais o que a gente fez para conseguir ajudar ele. E só mais uma informação sobre ele. Ele já está há 10 anos na companhia. E até 2018, ninguém tinha tocado no assunto de conseguir ajudar ele. E ele sempre foi um dos melhores da regional. Então, tipo, ele decorou, ele levava folha com todos os códigos de produto para casa para conseguir decorar, para quando chegar na hora do trabalho ele conseguir fazer da melhor forma, porque ele sabia que se ele tivesse que ficar lendo todas as informações, ele sabia que ele ia ter um gargalo muito maior ali para conseguir efetuar o trabalho dele. Oi, desculpa te interromper. Oi, pode falar. Sobre o Valdecir, você Uhum. falou que ele usa, além do óculos, aquele óculos ali que ele estava usando no trabalho é tipo um EPI? Ou é um óculos? Isso, Entendi. é um EPI. Daí ele teve que Lá, os EPIs a gente consegue regular. Existem EPIs que são para você colocar em cima do óculos, só que a galera que trabalha dentro de fábrica prefere pegar o EPI e fazer uma lente específica toda, enfim, é bem mais caro para fazer, mas conseguir fazer a lente no óculos para ficar um pouco mais confortável. Uhum. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que as pessoas que usam EPI, né, e precisam usar óculos, têm esse sofrimento, né? A gente Cara, tá vendo isso usando máscara, eu sofro. usar máscara com óculos. Eu sou a pessoa que sofre quando vai armazém, a gente vai bastante. Então, na hora de colocar o óculos, eu já tenho o óculos que é específico para colocar em cima de outro óculos. Então, fica um pouco mais fácil. Mas nem todo mundo que usa óculos tem essa facilidade. Então, acaba que fica nesse problema. Eu vou passando aqui. Enfim, daí agora eu vou falar um pouco mais sobre tudo que a gente conseguiu absorver de algumas visitas que a gente fez para conhecer o Valdecir. A gente começou a aumentar o contraste de cor. Ali embaixo eu coloco um exemplo do que é efetivo e não efetivo. O verde e o rosa, eles são cores muito diferentes do tradicional, que a gente geralmente, quando vai falar sobre contraste de cores, fala preto e branco. Mas você pode sair do preto e branco, como ali que eu mostro que é o rosa e o verde. O verde de fundo e o rosa como contrastante dá certo. Só que se você coloca o contrário, ele já não dá certo. Ele já não tem um índice de contraste suficiente para conseguir você ter uma leitura mais fácil, mais linear. E a gente começou realmente a pensar nesse contraste de cor. Hoje, todos os nossos aplicativos, ou grande parte dos nossos aplicativos, ele tem 2 temas, que é o tema claro e escuro. E isso também a gente já tinha ideia de fazer todos esses 2 temas, mas com a vinda do Valdecir, a gente realmente firmou de que a gente precisava, porque o problema dele é um problema totalmente contrário do que as pessoas realmente imaginam, porque quando você vai pensar em acessibilidade, você pensa, o fundo branco e a letra preta, dá suave. Mas ele não, ele precisava que o fundo fosse escuro e a letra branca. Porque ele abaixava, cara, a primeira vez que eu vi ele foi absurdo. Ele pegou o celular dele, ele colocou no mínimo do brilho e ficou, tipo, com o celularzinho no rosto, assim. Então, foi um choque, assim, para mim. Eu nunca tinha visto nada similar e foi ali que eu comecei a entender que você fazer algo padrão talvez não seja o suficiente para o que você necessita. É claro, toda situação é situação. A gente tem uma situação muito mais crítica, que é o caso dele, e a gente consegue se adaptar ao dele, que é o mais crítico de todos, do tipo de 0 a 10, o Valdecir é o 10, então a gente vai escalando para baixo para conseguir entender e abranger todos os problemas de visão que a gente tem. A gente fez teste de contraste do tema escuro e do tema claro. Ele prefere o tema escuro porque para ele realmente visualmente é um pouco melhor, porque ele tem falta de absorção de luz. Mas assim, a regra não precisa ser sempre o branco no preto. Você consegue utilizar o alto contraste e você consegue utilizar ele de uma forma que não vai afetar tanto o seu design. A gente experimentou o daltonismo, depois eu vou disponibilizar algumas ferramentas que a gente utiliza. Hoje a gente tem um aplicativo que a gente baixa, que é o
CVS Simulator, se eu não me engano, e ele testa os 3 tipos mais comuns de daltonismo quando você vai aplicar. E isso tem para mobile, então você pode bater uma foto de qualquer coisa e você consegue experimentar como o daltonismo vive as experiências dele. Enfim, existem inúmeros, inclusive as plataformas de prototipação, o Adobe XD é uma delas, que é a que eu utilizo. Lá dentro tem uma configuração de daltonismo que você consegue experimentar e ele mostra como vai ficar a sua aplicação. Aqui é uma dica. A gente já usou em algumas ideias, mas a gente nunca conseguiu utilizar isso em grande escala, mas é utilizar textura ao invés de cores. Você consegue usar textura para identificar, digamos, um gráfico, você consegue utilizar a textura para definir algum tipo específico de informação, enfim, que tenham várias cores, várias distinções. Você consegue usar algum tipo de textura, do tipo, uma bolinha, você consegue usar o linear, você consegue, enfim, um xadrez. Você consegue usar várias dessas informações para você conseguir utilizar não só cores, porque as cores podem ficar confusas, que nem eu mostrei ali antes. Do tipo, o verde e o vermelho, eles são 2 cores que ao olho, sem algum tipo de diferença, você consegue ver a diferença deles. Mas se você tiver algum tipo de daltonismo, por exemplo, você não consegue diferenciar um do outro. Ou se você tem um problema como o do Valdecir, ele não conseguia ver muita diferença. Então, quando era, digamos, um botão só a borda dele, ele não conseguia ver a borda. Então, enfim, você tem que experimentar e ver, e conversar e testar, enfim, são milhares de informações opções que você pode experimentar, mas uma delas usa a textura ao invés de somente cores. Aumentar o tamanho das aplicações. Isso foi uma coisa que, às vezes, nós designers mais focados na parte de UI, a gente fica um pouco triste, mas a realidade é essa. Às vezes, a gente precisa aumentar o tamanho das informações. A gente tem que parar para pensar que nem todo mundo tem um device grande, nem todo mundo tem a visão que você tem, enfim, às vezes, a gente tem que lembrar que às vezes a gente não é o nosso usuário. Então, quando a gente vai parar para ver ali na rua, 21% das pessoas têm problema de visão e 34% nunca nem foram no oftalmologista. Então, cara, 1 a cada 12 homens tem problema de daltonismo. Então, a gente tem que colocar tudo isso em pauta para a gente conseguir entender que, às vezes, aumentar um tamanho de uma fonte, fazer um card um pouco maior, fazer um card um pouco mais espaçado que o outro, isso já muda muito para uma pessoa que tem algum problema de visão. Então, aumentar o tamanho das aplicações pode ser uma coisa que vai resolver muitos problemas. Aqui é uma dica que nem sempre é possível, mas se possível ter um dispositivo maior do que o tradicional. Essa é uma dica que eu levo sempre por causa do Valdecir até, que a gente descobriu que usando um tablet ele já conseguia efetuar o trabalho dele muito melhor do que ele efetuava quando ele tinha um celular. A gente está numa proposta de conseguir liberar mais tablets para mais pessoas que tenham algum tipo de problema de visão, para conseguir realmente fazer todo esse trabalho de ter aplicações maiores, ser um pouco mais acessível, dar um pouco mais de visão para a pessoa que está fazendo. Claro, isso não é uma regra, é uma exceção. Se você, às vezes, uma realidade que a gente tem também nesse produto que eu trabalho é que a gente tem computadores muito pequenos, de telas muito pequenas, de resoluções ruins. Então, a gente sempre tem que pensar nesse lado de que o cara vai estar usando um computador amarelado, pequeno, quadrado, que nem sempre é a melhor opção que tem. Então, sempre que vocês conseguirem tentar lutar pelos seus usuários, de eles terem algo mais acessível, algo maior, algo mais fácil de ver, lutem por isso, vale a pena. No final é bem gratificante. E aqui uma dica que eu dou, que quando eu fui lá no armazém conhecer o Valdecir, a gente trocou várias ideias, e no segundo encontro que eu fui, a gente testou a própria acessibilidade no próprio dispositivo dele, aqueles talkback, que você vai clicando nas informações
e ela vai repetindo para você. Ele utiliza bastante esse recurso, porque às vezes mesmo com a informação, mesmo com o tablet, ele não consegue ver uma informação. Então ele usa o talkback, ele clica no aplicativo para que repita. E eu sempre falo isso para os desenvolvedores, de que a gente tem esse recurso no próprio dispositivo. Então, quando a gente for desenvolver, no código a gente precisa ter a informação correta, porque quando o cara solicitar aquele comando, quando ele clicar naquele botão para entender o que está falando, quando ele clicar naquela informação para entender o que está falando, precisa estar escrito corretamente para a pessoa conseguir entender. Digamos, tem um botão de próximo e a pessoa não está conseguindo ler aquele botão de próximo, ela vai clicar, só que no back-end vai estar, tipo, sei lá, uma palavra totalmente aleatória, que não vai, para ele vai estar button next, e o cara não fala inglês. Então, para ele não vai entender nada. Então, você tem que dar todos esses recursos para que a pessoa consiga efetivamente controlar e ter um pouco mais de ajuda nesse quesito. Aqui, a gente conseguiu uma conquista que a gente teve, né? A gente conseguiu uma lupa digital para o Valdecir. Aqui mostra mais ou menos como ela funciona. Você coloca essa bolinha amarela e ele vai transformando em palavras muito maiores. Para ele, isso ajudou muito, porque a gente foi depois de tantas visitas a ele, a gente foi para o pessoal e ele tinha muita vontade de fazer uns cursos e se especializar um pouco mais. E acabou que a gente conseguiu, com ajuda financeira bem HBCs mesmo, a gente conseguiu comprar essa lupa para ele conseguir terminar alguns estudos que ele estava tentando fazer, ele não estava conseguindo porque as apostilas tinham letras muito pequenas, enfim. E no próprio trabalho, quando ele recebia alguma coisa que ele não conseguia ler, ele passava a lupa. E hoje em dia ele realmente utiliza a lupa. A gente conversou com o pessoal do armazém, ele tá, tipo, super feliz com a lupa que ele ganhou da gente. Então, às vezes é um pequeno gesto que a gente consegue mudar a vida de uma pessoa. E aqui, um pouquinho mais de por que a gente precisa nos preocupar com a situação de acessibilidade, com a situação precária que muitas vezes essas pessoas passam. Na HBCs, a gente tem algumas pessoas, a gente chama de PCD, e a gente realmente está querendo recrutar cada vez mais para a gente conseguir ter um ambiente no qual pessoas com algum problema, que às vezes fica muito mais complexo de conseguir uma oportunidade de trabalho, a gente está tentando abrir cada vez mais as portas. A gente precisa ter um pouco mais de empatia, porque, querendo ou não, hoje as empresas têm uma regra, uma porcentagem de contratação de pessoas PCDs. A gente, às vezes, isso pode parecer um pouco estranho, mas é uma realidade. Então, a gente precisa sempre levar isso em conta. E assim, acho que hoje em dia a situação está um pouco mais fácil, até acho que um pouco no meio dessa pandemia a gente começou a levar um pouco mais em conta o sentimento do outro, o que o outro está vivendo, o que ele está passando. E às vezes a gente esquece que quase que a gente já passou por um processo de acessibilidade, de quando a gente era criança, a gente não sabia ler. E a gente passava pelos lugares e falava, tipo, pai, mãe, irmã, tio, tia, avó, o que tá escrito ali? E as pessoas tinham que ficar repetindo para você e falando o que é. Cara, isso é um processo que você viveu, só que você viveu há tanto tempo atrás que às vezes aquilo não te recorda mais um sentimento. Mas a gente já passou por um processo que muitas pessoas vivem hoje e acaba que, de uma forma ou outra, a gente perde esse sentimento. Mas eu acho que, aos poucos, cada vez mais a gente vai tentando ajudar e entender e criar uma empatia muito grande, que é, inclusive, o que o nosso, a parte de UX fala, né? Que é ter empatia pelo próximo. Você tentar viver uma experiência que o próximo vive para que você tente melhorar aquela situação. Então, eu acho que todo mundo consegue passar por uma experiência dessa e conseguir tirar algo muito rico disso. Aqui eu vou passar um vídeo, eu vou parar de falar e depois eu comento mais. Well, I was born with a rare visual condition called achromatopsia, which is total color blindness. So I've never seen color, and I don't know what
color looks like, because I come from a grayscale world. To me, the sky is always gray, flowers are always gray, and television is still in black and white. But since the age of 21, instead of seeing color, I can hear color. In 2003, I started a project with computer scientist Adam Montandon, and the result, with further collaborations with Peter Queixe from Slovenia and Matias Lizana from Barcelona, is this electronic eye. It's a color sensor that detects the color frequency in front of me and sends this frequency to a chip installed at the back of my head, and I hear the color in front of me through the bone, through bone conduction. So for example, if I have like, this is the sound of purple. For example, this is the sound of grass. This is red, like that. This is the sound of a dirty sock, which is like yellow, this one. So I've been hearing color all the time for 8 years, since 2004. So I find it completely normal now to hear color all the time. At start, though, I had to memorize the names you give for each color, so I had to memorize the notes. But after some time, all this information became a perception. I didn't have to think about the notes. And after some time, this perception became a feeling. I started to have favorite colors, and I started to dream in color. So when I started to dream in color is when I felt that the software and my brain had united. Because in my dreams, it was my brain creating electronic sounds. It wasn't the software. So that's when I started to feel like a cyborg. It's when I started to feel that the cybernetic device was no longer a device. It had become a part of my body, an extension of my senses. And after some time, it even became a part of my official image. Eu tenho esse vídeo todo, ele completo. Eu deixei depois umas anotações que eu vou disponibilizar para todo mundo. E esse vídeo ele foi muito tocante para mim, porque é ali onde eu vejo que a tecnologia e a acessibilidade elas caminham juntas. Então, é um momento de a gente parar para pensar e falar, cara, hoje eu trabalho num produto digital e talvez entregar algo só uma plataforma mais usuável, com cores contrastantes e algo assim, talvez não seja só isso, entende? Você pode talvez entregar algo a mais, alguma... Eu não digo entregar um leitor de cores, porque eu achei isso, tipo, incrível, é super inteligente, é uma coisa que com certeza era um problema para ele que foi resolvido da melhor forma. Então, enfim, é só uma provocação para que todo mundo consiga parar e sair um pouco da caixa de, tipo, acessibilidade é somente construir plataformas acessíveis, para acessibilidade é você partir para experiências. Então, é uma provocação que eu tenho e eu levo muito isso em consideração. Então, acho muito legal que todo mundo tenha esse pensamento. Aqui eu vou trazer alguns fazer ou não fazer. Só algumas ideias do que, como nós que trabalhamos com plataformas digitais, produtos digitais, acho legal levar bastante em consideração. Para pessoas que têm espectro autista, cores é uma coisa que impacta bastante, então tente usar cores mais simples, não cores brilhantes ou contrastantes demais, cores muito vivas, incomodam um pouco o espectro autista. Escreva de forma objetiva e clara e não utilize linguagens de expressão, porque muitas vezes eles não vão conseguir entender e eles são muito objetivos no que eles fazem. Então, quanto mais objetivo você for, melhor vai ser. Eu acho que são regras que não se encaixam só no aspecto autista. Aqui eu vou passar por várias, então várias se interligam. Então é bem legal a gente conseguir ter essa informação. Use frases simples com marcadores. A gente não gosta muito dos bullet points, mas é bem essa pegada. Eu não acho que de todo mal eles existem. Eu acho que eles estão ali para servir alguma necessidade. Os bullet points ajudam bastante nessa questão. Que daí o não fazer não utilize grandes blocos de texto, que muitas vezes o espectro autista ele perde a concentração nas linhas, ele não consegue ler uma linha inteira e continuar em outra. Então o bullet point serve para conseguir diferenciar esses pontos.
Construa layouts simples e consistentes e não faça layouts complexos e desordenados. Listas laterais são bem complexos para o espectro autista. Então, se você conseguir fazer a dica de cima, que é conseguir separar muito bem todos os pontos, eles vão conseguir efetuar de uma forma muito melhor e linear essa visão. Para deficientes auditivos ou surdos, também escreva de forma clara e objetiva e não utilize figuras de linguagem ou expressões. É muito mais complexo uma pessoa um deficiente auditivo, um surdo, conseguir entender a linguagem de expressão. Então, é algo que a gente muito precisa tirar de todas as nossas plataformas. Use legenda ou forneça transcrição para vídeo. Não usar conteúdo só apenas em áudio e vídeo. Muitas vezes as legendas elas já auxiliam muito, mas hoje a gente tem plataformas que não possuem esse tipo de benefício. O Zoom, por exemplo, é uma plataforma que não possui esse recurso e é bem complexo. O YouTube já é uma ferramenta que possui o closed caption, né? Que são as legendas. Então, o YouTube já é uma ferramenta muito mais acessível que o Zoom. Eu espero que o Zoom, enfim, nas suas próximas atualizações comece a ter esse tipo de ferramenta. E ali construir os layouts simples e consistentes, não faça layouts complexos e desordenados, porque muitas vezes os deficientes auditivos ou surdos, eles conseguem manter muito mais o foco quando é algo um pouco mais linear. E dividir o conteúdo com subtítulos, imagens e vídeos. Não construa textos longos e blocos de textos. Aqui é muito mais para você conseguir separar em camadas os assuntos que você está falando, para ele conseguir entender o que você está querendo passar. Porque às vezes a gente constrói um bloco de texto muito, muito, muito contínuo e ele não tem uma separação ali no meio para a pessoa entender que o assunto está mudando, que você está falando de alguma outra coisa. Então, é legal que você use essas separações de textos com imagens e vídeos para que a pessoa consiga entender que o assunto está trocando. Para pessoas com baixa visão, usar bons contrastes e bom contraste e um tamanho de fonte legível. Ali eu coloquei duas opções que muitas vezes a gente gosta de usar. Eu era a pessoa que gostava de usar o cinza no branco e eu parei de usar. Eu uso agora uma escala um pouco mais escura para fonte. Use legendas ou forneça transcrição para vídeo. Além de usar cores, use uma descrição de forma, uma descrição e formas. Ali eu coloquei como se fosse um botão do próximo com uma seta. E ali só a setinha para a gente conseguir sempre fazer algo muito mais escancarado, qual é a ação para fazer, enfim, coisas que eu já falei ali anteriores, mas sempre deixar o mais visual, o mais fácil de conseguir se entender, porque se tá fácil de entender, talvez o próximo não tenha tanta dificuldade. Então, e às vezes o fácil para a gente não é fácil para o outro. Então, é legal sempre questionar e conversar com pessoas diversas, né? E faça um layout linear e lógico para qualquer dispositivo. Ali eu coloquei como se fosse um tablet, para que o seu usuário não tenha que rolar para ele conseguir ver todo o conteúdo. Ali, a ideia é que muitas vezes a gente constrói textos longos demais e a barra de rolagem precisa ir para o lado, e muitas vezes se perde. Eu mesma tenho um problema em conseguir rolar a barra e continuar entendendo onde eu estava exatamente. Então, é algum problema de pessoas que não têm algum outro problema, conseguem já perceber de própria experiência que você tem, né? Deficiência física ou motora, você tem áreas grandes de clique e não fazer cliques que precisam de muita precisão. Isso eu já levo em conta mesmo com pessoas que não tenham alguma deficiência física ou motora, porque hoje a gente tem um cenário que dentro de armazém, como a Mi mesmo falou, e as pessoas usam EPI, então muitas vezes as pessoas estão de luva lá dentro. E para você clicar num botão pequeno de luva, é muito complexo. Fora o fato de que muitas vezes as mãos das pessoas são muito maiores, então acaba que clicar num botão muito pequeno é muito ruim, de muito foco numa só atividade. Então, às vezes a gente utiliza mais de botões maiores, mais fáceis de serem clicados para que ele consiga realizar a tarefa dele da melhor forma. Fornecer atalho e não cansar o usuário com muita rolagem de digitação.
Eu acho que hoje a grande maioria das aplicações e empresas mais tecnológicas, elas já utilizam esse formato de você conseguir dar espaço para que a pessoa consiga fazer da forma que ela deseja fazer, sabe? E não ter que ficar... Cara, quando você vai fazer cadastro, tela de cadastro é sempre um caos para mim, que eu tenho que ficar digitando milhões e milhões e milhões de coisas. E ali, às vezes, quando você coloca o CEP só, ele já aparece toda a descrição do seu endereço. Então, acaba que facilita muito mais o preenchimento de um campo, um formulário muito longo, para uma pessoa que tem alguma deficiência física ou motora, ou, enfim, qualquer uma outra, né? Utilizar espaçamento entre os campos dos formulários e fazer o agrupamento de informações próximas. Em layout, geralmente fica muito mais bonito a gente fazer da segunda forma. Mas, às vezes, você consegue fazer algo muito mais inteligente da primeira forma para pessoas que têm essa necessidade especial. Então, você fazer um bloco embaixo do outro é muito melhor do que você fazer um bloco do lado do outro, porque fica muito mais difícil da pessoa conseguir clicar naquela informação. Ou até, o Valdecir é um exemplo. Ele tem a visão linear, ele olha de cima para baixo, ele não tem a visão em Z. Então, com ele eu aprendi que é muito melhor você colocar as informações suas em lista, que é uma visualização mais rápida para pessoas que têm algum tipo de problema, até dislexia. É bem importante lembrar dessa situação. Então, o quanto vocês conseguirem projetar dessa forma seria melhor. E projetar para qualquer tipo de tela e até dispositivos que têm leitura mental, porque muitas vezes o Steve Hawking lógico, é um ícone muito além do que a gente tem, mas é uma ideia próxima do que a gente pode ter no futuro, que a gente espera que esse tipo de tecnologia fique muito mais acessível para as pessoas. Então, uma coisa bem legal é a gente projetar pensando que um dispositivo pode ser movido pela mente. E não apresente mensagens que ficam pouco tempo à mostra, do tipo aqueles pop-ups que ficam pouco tempo. Às vezes eles podem ser complexos demais para o seu usuário conseguir ler inteiro. Então, se vocês conseguirem, é claro, isso tudo depende de situações, mas se você conseguir deixar uma informação mais tempo à mostra, seria, enfim, inúmeras vezes melhor para ele. E para quem tem necessidade de leitores de tela, descrever imagem e fornecer transcrição de vídeo também é uma situação que aparece aqui, né? Construir os layouts lógicos e cronológicos, porque muitas vezes os leitores de tela, eles vão lendo de cima a baixo, eles não vão lendo de um lado para o outro. Construir apenas para o uso do teclado. Quando você consegue mexer no teclado, tecnologicamente falando, é muito mais inteligente se a gente tiver que forçar o uso do mouse, porque pensando num leitor de tela, ele não tem um mouse, então você vai dando o tab, você consegue ir para todos os campos, por exemplo. E escrever links e títulos autodescritivos os famosos clique aqui, não somente o clique aqui. É legal você usar o clique aqui para fazer tal ação, porque assim a pessoa consegue entender que clicando aqui ela vai fazer este tipo de ação e não só o clique aqui. E não deixar de escrita a informação no código, que foi uma coisa que eu comentei antes, sobre a pessoa clicar num botão e o talkback falar sobre essa informação que não está descrita no código, né? E aqui é mais ou menos uma brincadeirinha. São só informações que, quando eu vi pela primeira vez, eu tomei meio que um baque. Eu falei, cara, acho que a gente precisa pensar nisso. E aqui o daltonismo é uma doença atrelada à visão e ela é conhecida pelos seus portadores não só por não conseguirem ver algumas cores. E aqui é o Leonardo camaleão daltônico, que ele simplesmente não consegue viver a vida de um camaleão, porque ele é daltônico. Então, se você para analisar em algumas situações reais, você se depara com algumas coisas e, enfim, isso é discussão para muita coisa em muita hora. E uma das piores coisas que você pode fazer para um daltônico é pedir para ele identificar as cores. Às vezes parece uma brincadeira legal, mas não é. Aquela famosa piada de mau gosto. Então, é uma dica que eu dou, porque é uma dica... Eu tenho um pai daltônico, então eu já falei muitas vezes com ele sobre isso. Ele fala, cara, é uma coisa que para mim é natural. Então, se você não puder perguntar, seria melhor. Ou ficar fazendo aqueles joguinhos para descobrir qual é o nome qual é o número que está escrito na bolinha.
enfim, esses testes são legais para você reconhecer que você tem uma doença, não para você ficar fazendo perguntas para as outras pessoas. Você não envia materiais de trabalho identificado por cores para qualquer pessoa. Foi uma coisa que me impactou bastante porque era uma coisa que eu fazia e eu parei de fazer. Então, às vezes você coloca um vermelho e o vermelho e o verde são a mesma cor para 2 tipos de daltonismo. Então, ele não vai reconhecer que aquilo talvez seja um problema. Então, é melhor que você coloque entre parênteses, isso é um problema, ou que você sublinhe, ou, enfim, você pode marcar toda aquela situação. Hoje a gente já tem maiores facilidades, que é colocar um comentário naquela situação. Então, existem outras facilidades que não sejam a cor. E aqui, na fase da autoescola, pode ser um pesadelo para daltônicos. Eu dei um pouco de risada quando eu vi isso, porque muitas vezes a gente não para para pensar que uma sinaleira pode ser muito diferente para pessoas que têm daltonismo, por exemplo. E pode ser que ele não veja da melhor forma a luz, se ele tem algum outro problema de visão. Então, quando você vê um carro parado com a sinaleira aberta, não saia buzinando. É legal que você abaixe a janela e fale, o sinal tá verde, e você vai, não tem problema. Ou, enfim, tenta dar um toque para a pessoa, um sinal de luz, enfim, qualquer coisa, mas não saia buzinando e sendo agressivo com pessoas que talvez estejam paradas na sinaleira, porque pode ser que talvez ele só não esteja vendo que a sinaleira está aberta. E aqui é mais um vídeo sobre analfabetismo, mas depois eu comento um pouco mais. Sou uma gente que não tem grande leitura, né? Eu mexo com gado de leite. Então o que eu gostar de pesquisar às vezes as vacas parem, né? O bezerro não tá bem, a vaca não despacha. Só que eu não tenho acesso. Eu quero ter acesso. Eu não sei ler, não sei escrever, sei mal fazer meu nome. A gente já não tem mais leitura, não sabe digitar, não sabe escrever, né? Eu não queria ir pra escola. Vim da roça, minha mulher, pra escola. Eu cheguei no corpo mesmo lá em casa, umas pessoas lá, falando, pesquisa aí sempre pra mim saber como é que faz. Porque às vezes quando lê o texto, às vezes não entende. Eu já não via mais, eu tinha catarata e estava muito problemático. Tinha que pedir para as pessoas verem, sabe? Isso aí é muito deprimente. A letra é muito lindinha demais. Se for verdade esse negócio que você está falando, para mim vai ser maravilhoso, porque eu não vou ficar perguntando um e outro. Aquilo que vai passando ali no dedo, eu vou só escutando, né? Vai ser bom para mim. Para mim e para outras pessoas também. Porque você ouve aqui e você, né, entra na sua memória. Né? Tu quer saber, você vai perto do botão. Aí já tá falando. O Nordeste do Brasil tem o maior número de estados do país. É mágica. É espetacular mesmo. Algo surreal. Para as pessoas se inteirarem de tudo de novo que está acontecendo de uma maneira assim, quase tsunâmica. Você pode fazer algumas coisas. Excelente, né? E é mais claro. Facilita muito. Muito bom mesmo. Perfeito. Só se eu tenho um celular digital. Esse vídeo, enfim, é de uma empresa que está fazendo essa troca essa conversão de texto em áudio, e é um vídeo que me toca muito, porque a gente tem uma grande parte da população que é analfabeta, e analfabetos funcionais não são considerados analfabetos, então eles sabem ler, só que eles não conseguem interpretar o texto, eles não conseguem entender o que se trata, e é uma demanda, a gente chama assim, né, que está acontecendo para o time que eu trabalho,
que a gente está tendo que fazer um produto para pessoas que não sabem ler. Então, é um desafio muito grande, é um desafio que a gente desconhece, e aquilo que eu falei, a gente já quase que foi analfabeto um dia. Então, é voltar para aquelas origens e entender qual é a melhor forma da gente conseguir interpretar isso, e a melhor forma que a gente consegue disponibilizar toda essa informação e converter a vida de uma pessoa que muitas vezes tinha dificuldade para conseguir pesquisar, sei lá, por que o bezerro tá mal, e a gente consegue trazer essa informação para algo mais fácil. Só um leitor de texto já facilita a vida de várias pessoas, como vocês viram no vídeo agora. Então, eu acho que a gente precisa pensar em situações como essa e trazer um pouco mais para a nossa realidade. E aqui é um QR Code para se vocês quiserem escanear, eu já volto nele. Tem alguns materiais que eu usei de base para fazer essa apresentação. Tem o vídeo do TEDx disponível, ele inteiro. Então, eu vou deixar disponível. E é mais um obrigada. E se vocês quiserem trocar uma ideia, podem me chamar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Eu só não vou passar o meu número, porque eu acho um pouco demais. Mas eu tô no grupo do Ladies as UX de Blumenau. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, vocês podem trocar. Sou bem tranquila. Tem um pessoal aqui na Cal que até me conhece. Então, assim, realmente, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre, sei lá, como faz bolinho de chuva, até como fazer um produto digital para pessoas analfabetas, eu tô super disponível. E é isso. Deixa eu voltar ali para os materiais. Legal, Isa. Parabéns, foi muito legal a apresentação. Aprendi muita coisa. Muito obrigada. Tem algumas coisas ali que o pessoal comentou no chat. Eu tô voltando lá para cima dos comentários. O pessoal comentou que tem alguns plugins que dá para usar quando você está trabalhando para medir o contraste da cor. Daí recomendaram o Color Blind, do Figma. Sim. As plataformas de prototipação, elas já estão bem mais ajustadas para essa questão de problemas de visão. Então, você consegue fazer vários testes na plataforma mesmo. Você não precisa nem sair delas para conseguir fazer esse teste. Mas o que eu sempre indico fazer é que, às vezes, você está numa situação física que muitas vezes é legal você ter essa visão de uma pessoa que tem daltonismo, por exemplo. Então, você vai lá e você, tipo... Eu realmente tenho um aplicativo baixado no meu celular e eu acho, assim... muito incrível a gente conseguir ter essa visualização. Então, sempre que a gente puder ajudar de alguma forma, é melhor, né? Sim. Na verdade, estão falando que esse é um plugin do Chrome, não é do Figma. Mas é legal, né? Que dá para usar no navegador. Pode ser. Tem eu compartilhei aqui para quem usa Sketch, tem o Stark. Eu acho que ele tem algumas coisas que são pagas, mas tem várias features lá que você pode testar, né? Para eu comentei aqui também que naquela questão lá onde a gente precisa deixar muito grande a fonte ou aumentar e diminuir o contraste, daria para pensar numa configuração, né? Alguns sites trabalham, se você quer deixar a fonte maior, você vai lá e clica ou escolhe alguma opção no menu de configuração. Então, os próprios devices, eles têm essa opção. Você vai nas configurações celulares e você consegue aumentar o tamanho da fonte, diminuir, enfim, você consegue colocar algum outro tipo de contraste, mas às vezes para os aplicativos isso não serve. Nos nossos aplicativos hoje a gente consegue fazer essa adaptação. Ela não fica 100%, porque, claro, é desenvolvida de uma forma, mas a gente está conseguindo estudar para ver as melhores formas da gente conseguir adequar. Eu vi até uma coisa da Raíssa ali, que ela falou sobre um celular para pessoas idosas com ícones escandalosamente enormes, da Oba Box, e sim, eu vi isso, e eu queria muito ver alguém que tivesse comprado esse device para realmente ver se ele é bom o suficiente, sabe? Eu queria ver, porque, tipo assim, os meus avós, desculpa, eles têm um device, mas ele é ruimzão, assim, sabe? Aquele, tipo, só chama. E eu queria que eles pudessem ter, tipo, WhatsApp pra gente conseguir conversar com mais facilidade. Então, eu queria muito... A Samantha ali falou... Samantha, se tu puderes falar se realmente é muito bom, tipo, cara, eu compraria facilmente para os meus avós, por exemplo. Então, eu acho que é um pouquinho dessa pegada que eu acho que a gente precisa levar, sabe? Tem uma coisa que esses dias eu também tenho um usuário que tem problema de acessibilidade, né, que tem baixa visão, muito usuário, inclusive.
E eu aprendi uma coisa essa semana e eu queria passar para vocês até, que tu mencionou ali, que era sobre não esconder texto dentro dos objetos na programação, né? E eu descobri, que agora eu estou trabalhando direto com o programador, que eu fazia muito isso, inclusive, de mouse over com informação. E isso também é muito contra a regra de acessibilidade, porque na hora de leitor de texto ler aquele mouse over, ele não vai ler o que está dentro do mouse over. Então, tipo, passou e apareceu a informação, não é legal de usar. Então, é realmente uma coisa que a gente às vezes para pensar e só quando a gente realmente experimenta a gente vê se está acontecendo ou não, né? Uma coisa bem legal que eu fui numa palestra de acessibilidade, eu acho que foi no TDC do ano passado, e o iFood, ele é um dos aplicativos mais acessíveis que existem hoje no mercado. Hoje uma pessoa cega, ela consegue fazer um pedido sozinha. Então, eu acho que é tipo esse o nível que a gente precisa levar para todos os nossos produtos, sabe? Tipo, uma pessoa cega conseguir utilizar um produto que muitas vezes é visto da forma que só pessoas que conseguem ter uma visão 100% conseguem efetuar, sabe? Então, é realmente uma ideia que eu acho que todo mundo precisa levar, sabe? Bem isso. O João Alcântara, ele comentou ali sobre as cores ainda, que é legal usar ícones para identificar algumas coisas, daí daria para juntar, né, cor com ícone, ficaria uma dupla legal para ajudar a identificar. Com certeza. Quanto mais recursos você conseguir utilizar para diferenciar uma informação da outra ou para complementar uma informação, é melhor. Às vezes a gente, como designer, a gente quer que seja tudo muito clean, mas tem como a gente ser clean e ao mesmo tempo a gente conseguir ser acessível. Sim. Daí o pessoal tá parabenizando bastante aqui a tua palestra, parabéns. Ficou muito bom. Muito obrigada. Gostei do comentário do João, dessa pergunta sobre a cor ser tão inconveniente quanto pedir para experimentar o óculos de um míope ou de qualquer pessoa que usa óculos, é extremamente constrangedor. Então, é mais ou menos relacionado a isso, sim. Né? Vamos evitar isso. Isso, fora que é extremamente prejudicial aos olhos das pessoas que não utilizam óculos, né? Então... Legal. A Samantha ali comentou que a avó do marido dela usa... Eu não sei aqui o que foi falado. É o do aplicativo, o celular do Obabox, ali que eu falei. É verdade, você comentou. Ela usa, na verdade, ela nunca mexeu com tecnologia, nunca teve um celular, até na televisão ela não sabe mexer, então para trocar canal ela sempre pede pra gente, né? E agora que o avô do meu marido morreu ano passado, ela estava se sentindo muito sozinha, ela queria estar mais em contato com a família, questão de coronavírus também, né? E a gente comprou um Xiaomi para ela e baixou esse aplicativo que transformou o celular dela, né? E ela aprendeu a mexer. Ela teve um pouco de dificuldade no WhatsApp, porque querendo ou não, o WhatsApp, a interface dele, ele não altera, né? Mas em questão um pouco mais complexa, né? Mas em questão de acessar a câmera, telefone, tudo isso ela tirou de letra, assim. E até fiquei impressionada porque ela sempre pedia para, como envia foto aqui no WhatsApp, como vai na conversa com fulaninho de tal. E foi questão de 2 semanas ali, a gente auxiliando ela já estava fazendo vídeo de chamada depois de um tempo sozinha, sabe? Ela ligava pra gente sozinha, vinha conversar. Então é bem interessante, né? Pensando na idade dela de 80 anos e nunca teve contato com isso, eu achei bem bacana o que esse aplicativo pode fornecer para ela. Não, animal. Essa é uma... E as pessoas idosas ainda são algo meio complexos muitas vezes para as pessoas que estão projetando design. Então, é algo que você olha, tipo, uma pessoa idosa e fala, cara, qual é a forma mais fácil da gente conseguir fazer essa informação ser extremamente entendível por qualquer pessoa? E às vezes é só você ter uma plataforma, quem nunca viu esse celular do Obabox, é muito legal mesmo, assim, de vez em quando eu vejo propaganda na Warner, eu fico tipo, eu queria muito comprar esse celular, mas eu não sei se é bom o suficiente agora que eu descobri que é como se fosse um aplicativo, melhor ainda. Tem uma pergunta ali da Camila, que ela falou, não entendo como funciona, mas
como uma pessoa que não enxerga ou tem daltonismo utiliza o app. Ele baixa o app normal e tem uma configuração que muda o layout do app. Então, hoje a gente não tem essa opção de uma configuração que muda o layout, mas já existem várias empresas que fazem isso. A Gol, pelo menos no último mês, eu fui olhar o site deles e ainda estava assim. Eles têm uma barra lá em cima com configurações de acessibilidade. Se eu não me engano, a Natura também tem, que muda tamanho de fonte, muda cores, as cores principais da ferramenta. Então, a gente vai adaptando à necessidade das pessoas. A gente não tem hoje um gatilho que fala assim, você tem daltonismo, troca para esse layout. Você tem um problema de visão, troca para esse layout. Mas sim, a gente consegue adaptar o que existe para que seja entendível para todos os problemas que a gente consegue mapear hoje, né? Não sei se eu consegui responder, Camila. Tenho a Rafa Moura também comentou ali que o Two Dots, que é um joguinho bem legal, tem uma opção de acessibilidade, cor com apoio de formas, porque ele é um joguinho que tem só formas, né? Uhum. Tem uns Sim. fatores para diferenciar, achei bem legal. O João também comentou que usa bastante o Trello, e nas labels tem isso também, que deve ser uma mudança dos padrões, né? Para conseguir enxergar. E a Carol Chaves pergunta se vocês têm dicas para uma aplicação dedicada a pessoas com TDAH. Hoje a gente não trabalhou com essa disfunção, mas ali o comentário da Raiz é legal, de tipo, você consegue projetar junto com pessoas que têm dislexia e autismo. Você consegue misturar algumas coisas e você consegue testar algumas coisas. Eu nunca tive essa experiência, então eu não consigo te dizer com firmeza qual a melhor forma de trabalhar com pessoas que têm TDAH. Então, eu acho que se você usa, porque o TDAH ele é meio voltado para pessoas que têm dislexia e autismo, então você consegue misturar essas duas aplicações para você conseguir entender e utilizar da melhor forma. Aqui nesses materiais eu até coloquei a página, que é uma página do Reino Unido, que ela fala sobre aqueles fazeres e não fazer, que eu coloquei ali, é um pouquinho mais completo, ali eu dei uma resumidinha para ficar um pouco mais fácil na apresentação, mas se vocês quiserem entrar um pouco mais a fundo sobre todas essas diferenças que existem ali, ele complementa um pouco mais. Legal. Isa, eu anotei aqui uma pergunta para fazer para você, porque é uma coisa que eu vejo as pessoas comentando muito sobre acessibilidade, que é como que foi para você convencer a pessoal da diretoria a investir em acessibilidade, porque é uma coisa que as pessoas ficam, pelo menos falaram para mim, né, na empresa, mas é só 2 ou 3 pessoas cegas, e as pessoas têm uma visão limitada, né, do que é um software acessível. Como que você fez? Então, eu tive 2 momentos. O primeiro momento foi um pouco mais fácil, porque o meu produto na HBCs hoje a gente tem vários produtos, então eles são quase que desvinculados um dos outros, e cada um vai seguindo de uma forma, e a gente não tem um time de UX, a gente tem UX em cada produto, então é um pouco diferente do que as empresas trabalham. E como o meu próprio coordenador, que teve o primeiro contato de um pedido do nosso cliente, de falar assim, eu preciso que vocês venham aqui para me ajudar, foi um pouco mais fácil para eu conseguir escalar isso. E o segundo momento que eu tive foi de fazer uma apresentação interna, que foi mais ou menos essa apresentação que eu fiz aqui, só que com um pouco menos de detalhes, só um pouco mais mostrando situação e como a gente consegue ajudar. Que nessa apresentação estava a maioria da diretoria. Então, ali foi muito mais fácil deles comprarem a ideia e eles viram alguns ganhos que tiveram nessa aplicação. Hoje, não é aplicado em todos os nossos produtos. Infelizmente, a gente não tem essa grandiosidade, mas a gente sempre pede para que as pessoas tenham esse parecer. A gente está montando também um design system, e dentro desse design system a gente está colocando os nossos components de UI para que eles sejam totalmente acessíveis. Então, isso vai facilitar muito mais para que consiga escalar na medida do possível. Mas, assim, eu acho que para você conseguir convencer
eu acho que você precisa mostrar que realmente as pessoas demoram mais, as pessoas têm muitas barreiras para conseguir realmente fazer. E eu acho que uma situação legal é talvez você ver um usuário final fazendo e um usuário final que não tenha essa diferença, e você conseguir mostrar para as pessoas da sua diretoria falando, tipo, ó, essa é a diferença entre esse cara e esse cara. Então, se a gente conseguir ajudar a vida desse cara, talvez o outro não seja tão impactado. E os dois consigam ser iguais no que eles estão fazendo. Enfim, existem milhões de coisas que podem acontecer, mas eu acho que tentando mostrar a diferença entre as duas coisas realmente na prática seria muito mais fácil. Mas, enfim, é uma luta que às vezes a gente luta por anos e às vezes ela não é conquistada. Então, você tem que mostrar o que os grandes estão fazendo para que muitas vezes os pequenos corram atrás para a gente conseguir evoluir cada vez mais. Infelizmente, né? Mas Então, nessa palestra que eu vi sobre acessibilidade do iFood, eu tava com o meu coordenador do lado, só dei uma cutucada nele e falei, ó, é assim que eu quero. É isso aí, tem que ir cutucando aos poucos. Exato. Outra coisa, Isa, que eu anotei aqui, que eu também já passei por isso, foi, por exemplo, fazer design critique com o time de design, né? Mostrar as coisas de acessibilidade. Só que realmente fica mais desagradável, porque a gente está acostumado com aquele layout clean, né? Colocar fonte branca em conteúdo colorido, e todo mundo toma um choque, né? E fica, mas Sim. precisa ser assim mesmo? Como que você faz aí para lidar com a opinião dos outros designers? Então, a Bia, que tá aqui na Cal, ela trabalha diretamente comigo. E ela sabe que eu sou uma das pessoas mais chatas que existem dentro do nosso setor, que é tipo assim, ó, eu quero usar a fonte cinza. Eu falo, tá, fecha o olho, fecha bem fechadinho o olho e vê se tu consegue ler o que tá escrito. Eu faço, tipo, essas provocações para você conseguir ver. Eu falo, cara, isso não contrasta. Eu falo, tenta fazer com mais contraste. E, tipo, eu vou instigando as pessoas para que cada vez mais a gente consiga não precisar ser instigado para você pensar que acessibilidade é importante. Eu fiz eles baixarem o aplicativo que simula o daltonismo no celular para eles testarem também quando estiverem fazendo algum tipo de aplicação. Enfim, é uma coisa que eu pego bastante no pé e eu debato bastante sobre essa funcionalidade, que é realmente usar um pouco mais de contraste do que os aplicativos clean usam, sabe? Às vezes a gente olha aquele app com fonte cinzinha e tudo mais, eu falo, é lindo, é bem tipo Dribble Behance, mas tipo, se você bota para aplicar, às vezes ele não faz tanto sentido quanto você imagina ou quanto você vê, porque muitas vezes você não é o seu usuário. Então, eu acho que muitas vezes é isso que a gente precisa levar em conta. Bem, isso, legal. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Bia, fala o quanto eu sou chata. A Isa é a defensora da acessibilidade. Tipo isso. Eu ia fazer mais uma pergunta, se ninguém for fazer, porque eu falo demais. Sobre desenvolvimento, Isa, eu sei que para pôr em prática tudo isso e até aquela questão do leitor de tela, é muito importante o código estar muito de acordo, né, para que consiga ler. Uhum. Você tem essa comunicação fácil assim com o time de desenvolvimento? Então, hoje eu trabalho diretamente com a equipe de desenvolvimento, então para mim fica bem fácil essa situação, mas eu acho que isso veio até um direcionamento na época, quando eu fui mapear algumas necessidades que precisavam ter nos nossos aplicativos. Eu falei, uma das maiores necessidades que a gente precisa é que o código esteja descrito da melhor forma, porque quando existe um leitor de tela, ele vai ler o que está escrito no código. E meio que essa informação foi se dissipando, o coordenador falou para a SM obrigou time aprova PR um com o outro e também dá uma olhada nisso. Então, ficou muito mais fácil de a gente conseguir fazer isso. Eu não tive nenhuma barreira muito grande. Mas eu sei que muitas vezes as pessoas têm uma barreira com o desenvolvimento, de o desenvolvimento não entender esse tipo de situação. E uma coisa legal que eu fiz para eles entenderem do que eu estava falando, eu levei, acho que foram 5 desenvolvedores. Em algumas dessas idas que eu fui ao armazém no qual o Valdecir trabalhava, e eu apresentei o Valdecir, e a gente
ficou tipo uma manhã inteira acompanhando ele no dia a dia dele, e daí os desenvolvedores entenderam a realidade do nosso usuário, que eles precisavam escrever o código correto, assim como a gente sentiu a dor, os desenvolvedores sentiram também. Então foi algo muito mais fácil para eu conseguir convencer eles de que precisava ser feito da melhor forma. Então, às vezes, sei lá, se tipo o seu desenvolvedor não pode te acompanhar numa pesquisa em campo ou algo assim, você grava e mostra para ele. Porque às vezes as pessoas são meio céticas com essas informações e acham que a gente só tá, tipo, colocando firula nas coisas. Então, eu acho que, às vezes, comprovando com imagens, eu acho que fica um pouco mais fácil. Verdade, boa dica. A Jéssica só complementou ali que o Figma tem um plugin para daltonismo. Figma é um chuchu. Se alguém tiver mais algum comentário, pode fazer agora. Se alguém tiver alguma dúvida também, gente, por favor, perguntem. Se alguém já passou por alguma situação ou conhece alguém que já passou por uma situação similar, que nem a Samantha falou, que a avó dela utiliza o aplicativo do Obabox, que é uma situação bem legal para a gente parar para pensar também, sendo que a gente pode ter pessoas de todas as faixas etárias para trabalhar. Então, se vocês têm alguma vivência, alguma dúvida, também podem perguntar sem problema algum. Legal. E se quiserem também chamarem no privado depois, LinkedIn, etc., podem chamar também. Mas às vezes é legal perguntar nesses fóruns, porque pode ser que essa dúvida seja a dúvida do outro. Então, é sempre bom compartilhar. É isso. Bem, eu acho que... Acho que acabamos. Não teve mais nenhuma dúvida, mas qualquer coisa, só, igual a Isa falou, né? Entrar em contato com ela. Então é isso. Obrigada, Isa, pela tua apresentação. Foi maravilhoso. Queria saber se você disponibilizar o slide pra gente enviar depois por e-mail. Então tá. Claro. Sem problema. Eu agradeço pelo convite. Tava bem nervosa, mas foi super legal. Espero que tenha agregado um pouco para todo mundo e que todo mundo sinta um pouquinho da necessidade da acessibilidade no nosso dia a dia. Isso aí, legal. É isso. Muito obrigada. Importante. Legal. Obrigada, pessoal, por terem vindo aí. Tchau. Muito obrigada, tchau, pessoal. Gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.